E eu resolvi parar aqui para realmente trazer uma consciência. E que vem pipocando, pipoca. Eu tenho umas questões assim de quando eu tô dirigindo, parece que é um momento que eu tenho vários downloads de consciência, de pensamentos, de coisas, e aí eu fico fazendo vários processos de axis, se isso é meu, a quem pertence isso, o que isso quer me mostrar. E aí as coisas vão acontecendo e eu vou compreendendo as consciências. E quando acontecem essas questões comigo, eu me pergunto se isso é interessante de ser compartilhado. E sim, sempre é interessante, porque se está acontecendo comigo, vocês estão conectados comigo, é porque talvez tenha ressonância a esses assuntos. Agora, de manhã, eu tô pronta, né, para ir para academia já, tô com uma alergia aqui. E aí, eu vindo no caminho, pipocando consciências, e eu me distraí e acabei entrando num outro caminho, né? Me perdi. Aí eu olhei assim. Gente, quando a gente tá. A gente começa a fazer perguntas de axis, a gente não vê aquilo como um erro. Tá, entrei na rua errada. Ok, o que está certo sobre isso? O que isso quer me mostrar? E aí que vem as consciências, né? Ao usar as ferramentas de Axis na sua vida, você vai entendendo que tudo que está acontecendo é algo que está querendo te mostrar e você tem que ir no flow, seguir esse fluxo. E quando eu me perdi, eu estava pensando, estava na consciência, eu acordei de manhã nessa consciência em relação ao meu corpo. Por quê? Eu comecei, sexta-feira passada, eu fui na endócrino. Vocês que já me seguem há algum tempo sabem que eu venho há uns 2 anos, toda essa questão do meu corpo, olhando para o meu corpo, trabalhando de uma forma que eu tenha um corpo mais saudável, com mais energia, mais disposição, e isso inclui também o emagrecimento. Nesse tempo, eu emagreci uns 15 quilos, 15 quilos. E nessa última sexta-feira que eu fui na endócrino, eu tomei um choque, porque eu percebi que eu já tinha engordado 5 quilos. E aí, eu fui para as perguntas de Axis. A endócrino me passou umas medicações e eu estava na dúvida se deveria tomar ou não. E aí eu falei, não, eu vou para as perguntas. Se eu tô na dúvida, é porque algo em mim não tá aceitando essas medicações. Eu preciso entender o que está certo sobre isso. O que esse peso no meu corpo, que eu estou criando no meu corpo, o que ele está querendo me mostrar? Então, Axis, Axis Consciousness é muito bacana, porque você vai tomando consciências do que está acontecendo, entendendo que aquilo que está acontecendo com o corpo, com a vida, é algo que você está criando e que é algo que está querendo te mostrar. Então eu fui para as consciências, eu fui começar a fazer as perguntas e do que está certo sobre isso, o que isso quer me mostrar. E aí, no domingo, nós fizemos troca de barras no Parque Campolim. Eu passei por um processo corporal de Axis chamado facelift energético, que a Fabi, eu amo receber facelift energético da Fabi. É um processo corporal de Axis também. Então a gente fez trocas. E ali no facelift energético, eu comecei a ter algumas consciências em relação o que a gente vai criando nessa questão do nosso corpo, né? Que muitas vezes no Axis a gente entende que o que nós somos num lugar, a gente é em todos os lugares. Então, sempre a consciência, ela vem nos mostrar o que a gente precisa ajustar. Ai, gente, e se você for pensar, a gente vive numa questão de ir no piloto automático sem consciência das coisas, e as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente não entende o porquê e como mudar aquela situação. Então, a Axis traz esta consciência. A gente foi acessando algumas consciências. Uma das coisas, assim, é aonde mais eu tenho a necessidade de carregar o peso na minha vida. Aonde
note que às vezes a gente acumula pesos para também se esconder e não mostrar o ser infinito que nós somos. Aonde mais eu tô querendo me esconder ou eu tô querendo me proteger? E aí me veio essas consciências dos lugares que eu ainda quero me proteger, dos lugares que eu ainda quero me esconder, dos lugares que eu ainda acredito que tem que ser tudo muito pesado, com esforço. E aí eu vou destruindo, descriando todos esses lugares e pedindo mais consciência, pedindo mais consciência. E no Axis a gente considera assim, o corpo, a gente tem, por isso que às vezes eu faço umas perguntas e falo, o que é o meu corpo e o meu ser? O corpo é considerado algo separado do seu ser. Quem é o seu ser? O ser é algo infinito, o corpo é finito. O corpo ele está aqui na Terra trazendo, é como se fosse o nosso presente aqui nessa Terra, trazendo a gente aqui, experimentando, vivenciando essa vida. Mas esse corpo, ele é finito. E nós, o nosso ser, ele é infinito. O nosso ser, ele não é limitado a este corpo. Mas esse corpo, neste momento, é o veículo que nós temos e que nós temos que tratar ele com muito carinho. E às vezes a gente não respeita também o que o corpo quer nos mostrar. Conversar, né, com o meu corpo e pedir para ele me trazer as consciências do que ele realmente precisava. Porque assim, a gente às vezes está na nossa mente e que, eu gosto disso, gosto daquilo, quero comer isso, quero comer aquilo, quero fazer isso, aquilo, mas esse alimento, o seu corpo ele não quer esse alimento. Já viu assim que você quer comer uma coisa, você fala que gosta de uma coisa, mas toda vez que você come, você passa mal, você se sente inchado. Isso quer dizer o quê? Que aquele combustível, ele não é bom para o seu corpo. Por mais que na sua mente você queira aquele alimento, mas o seu corpo não aceita aquele alimento. Se você tem um carro, o carro ele usa um determinado combustível. E você vai lá e coloca um combustível errado para o carro. Um combustível horrível errado. O que vai acontecer com esse carro? É o seu meio de transporte, ele vai parar de funcionar, ele vai falhar. Assim é o nosso corpo. E a gente tem que tratar ele como se fosse realmente, ele é nosso veículo. E às vezes a gente começa a colocar coisas dentro do nosso corpo que não ajudam ele a ter energia da forma como ele gostaria de ter. Ah, mas por quê? Ah, porque eu quero. Ah, porque eu gosto. Mas é isso que o seu corpo, que o nosso corpo precisa? E aí eu fui trazendo essas consciências em relação ao meu corpo e perguntando para ele, o que é leve para você? Estou trabalhando com essas questões em relação ao meu corpo. E também fazendo as perguntas. Corpo, isso é meu. Corpo, esse peso é meu. Corpo, me mostra que eu tenho que me alimentar, o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a entrar em comunhão com o corpo. É um processo de comunhão com o corpo que a gente fala em Axis. Que a gente precisa começar a escutar o nosso corpo. Ele dá sinais, o corpo sussurra e às vezes o corpo grita. E aí a gente, no sussurro, a gente não consegue escutar o corpo. E às vezes a gente vai escutar o corpo através do grito. E uma forma dele falar comigo foi subir o meu peso rapidamente, né? Foi um grito que ele me deu. E às vezes ele tá lá sussurrando, a gente não escuta. E esse grito que ele dá é para trazer consciência. Então, nesses últimos dias, eu fiz toda essa questão e vou te falar. Depois que eu entrei em comunhão com o meu corpo, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, esses 5 dias, eu eliminei 2 quilos. E aí eu fui perguntando, corpo, isso é meu? E eu percebi que muito daquele peso não era meu. Eu me senti inchada, eu me senti as últimas semanas sem energia. Eu me senti, tipo,
E aí eu fui identificando que aquilo não era meu, que eu estava carregando alguns pesos que não eram meus, e que aqueles pesos que eu estava carregando ou comprando os interessantes pontos de vista de outras pessoas eram personalidades que eu estava assumindo para mim que não são minhas, porque eu escolho viver de uma forma mais leve. Mas existem pessoas que escolhem viver de forma pesada. E eu estava comprando. E ele estava mostrando no meu corpo o peso. E nesses 5 dias foram 2 quilos. Eliminei 2 quilos. E eu observei uma leveza no meu rosto. Reduziu. Eu estava inchada. Então, ele trouxe para mim as consciências da questão de eu me esconder, da questão da capa protetora, da questão também de trazer o peso, o pesado para minha vida que eu estava comprando ainda interessante ponto de vista das pessoas que tinha que ser pesado as coisas e eu não escolho ser pesado. Isso é uma escolha. Mas eu ainda tenho que quebrar, assim, Axis é sobre a gente tem várias camadas. Existem camadas ainda dentro de mim que eu preciso liberar. Existem camadas ainda dentro de mim que eu preciso enxergar. Existem sombras ainda dentro de mim que eu ainda compro interessante ponto de vista das outras pessoas e que eu ainda capto como minha. E tá tudo bem. E é trazer a consciência e é liberar. E ele foi me trazendo a consciência de alguns alimentos que eu não costumava comer, por exemplo, chia, né? Até eu coloquei aqui, dei uma chance para chia. Que era uma coisa que eu achava assim, mas aí me falaram, coloca no Danone, deixa lá de 24 horas, de um dia para o outro. E que eu nunca fiz, tinha em casa e não... E, gente, na hora que eu coloquei aquilo na boca, que delícia, que saboroso, eu falei, meu corpo precisa disso. É fazer esses testes, né? Então, assim, às vezes a gente tem um interessante ponto de vista, que tem que comer algo e tal, e que tem que, enfim, mas dá uma chance para o seu corpo dizer o que ele precisa. E daí, na hora que eu falei, nossa, que delícia! Você dá uma sensação assim, uau! Como pode melhorar? E a incluir alguns alimentos que eu particularmente achei que eu não gostava, mas depois eu vi que o meu corpo gostava, né? E outra coisa, alguns alimentos que eu estava consumindo que eu percebi que não faziam bem para o meu corpo estufava, eu percebia na hora o inchaço, né? O pão é uma coisa dessa, que eu tava, essas últimas 2 semanas, o Tomás estava de férias, a gente estava comprando pão. E eu observei que acho que isso não era legal. E também parei. Mas existiam coisas, por exemplo, nessa semana, eu fui no encontro de mulheres na segunda-feira e eu comi salgadinho, mas isso não me fez engordar. Eu não comi muito, mas eu comi um pouco, mas foi leve. Eu não achei que aquilo ia me engordar. E não me engordou. E eu emagreci nesses últimos dias. Além disso, eu saí com a Sofia no shopping, a gente foi lá no negócio, comeu McDonald's, enfim. Cara, não é legal. Eu não acho que seja um alimento que é legal pro meu corpo, mas naquele momento, ele falou tudo bem. Ele aceitou. E não foi pesado. E eu não fiquei com aquilo na minha cabeça, que aquilo ia me engordar, porque aquele momento estava sendo um momento leve. Nos outros dias, eu fiquei fazendo da forma que ele estava querendo coisas saudáveis. E mesmo comendo um lanche, nessa semana foram eliminados os 2 quilos. Tipo, nem deu uma semana, né? Comecei na segunda e hoje é sexta. Então, assim... Então, são pesos que a gente carrega que não são nossos. E também é entrar em comunhão com o corpo, de entender o que faz bem para ele. E começar a realmente conversar com o corpo, porque você é um ser infinito, o corpo é um ser finito, o corpo tem consciência. Existem coisas alimentos que fazem realmente mal para o seu corpo. Às vezes, existem pessoas que têm doenças crônicas, que sabem, né, que não devem comer determinado tipo de alimento, e aquele alimento não é benéfico para o corpo, e continuam. E aí eu comecei a ter essa sacada, agora vindo para cá, quando eu me perdi do caminho, é que
Verdade, você ama o seu corpo? Verdade, você ama esse veículo que foi dado para você como um presente? Você vê o seu corpo como um presente? Verdade, você ama o seu corpo? Você quer mantê-lo vivo? Ou você está num processo de autodestruição? Note, conscientemente você talvez fale: não, eu não quero destruir meu corpo. Eu não sou autodestrutivo. Autodestrutivos são pessoas suicidas. Mas se você sabe que isso não faz bem para você, será que você não está se matando aos poucos? Verdade que você está honrando o que foi dado de presente para você? A gente tem que entender, é consciência isso, gente. E tipo, eu falo, isso é um músculo, a gente vai treinando essa consciência. A gente vai treinando, vai treinando. A gente nasceu nesse mundo aqui não entendendo nada de nada. A gente chega nesse mundo, a gente acorda, mas a gente não é consciente. Acordado é uma coisa, consciente é outra. E a gente vai vivendo uma vida de inconsciência, de inconsciência. E note, comece a ver como que tá a sua vida. Comece a ver como que tá a sua saúde, como que tá o seu corpo, como que tá a sua finança. Será que eu não estou criando isso? Será que eu não estou respeitando, honrando o meu corpo? Porque nós somos seres infinitos. E esse corpite aqui é um presente. Então eu comecei a agradecer mais pelo meu corpo, honrar mais o meu corpo, perguntar mais, ver o que ele não gosta, o que ele não aceita, e tá tudo bem. Às vezes, para uma pessoa, determinado alimento faz bem, para você não, né? Ó, eu passei um perfume aqui, eu vi que minha pele já ficou vermelha. Isso quer dizer, eu amo esse perfume, mas o meu corpo não ama, ele não aceita, e tá tudo bem. Então, é respeitar o que faz bem pro seu corpo. E parar de se comparar ao outro, a querer ser igual ao outro, porque você é um ser único, você é um ser infinito único. O seu corpo também é único. O seu corpo pode funcionar de formas diferentes, não é todo mundo, nós não somos iguais, a gente é diferente, isso que é a beleza. Respeitar o que faz bem para você, para o seu ser, para o seu corpo, que pode não fazer bem para outro ou fazer bem para outro, e tá tudo bem. Nós somos únicos, únicos. E outra consciência que me veio foi quando eu errei o caminho, e pode acontecer no meio desse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução, de expansão da consciência, que a gente saia um pouco do caminho. Eu não falei que eu tinha emagrecido 15 quilos, aí eu saí do caminho, e aí eu falei, putz, olha só, o que se acerta sobre isso quando eu errei o meu caminho agora, né, vindo pra cá. Aí eu pensei, aí veio a consciência. Em alguns momentos a gente sai do caminho para voltar para a consciência. A gente sai porque existem sim, né, a gente fala de implantes distratores, coisas que a gente acaba comprando do ponto de vista de outras pessoas, sim. Só que a gente tem que ter a consciência. A gente tem que entender que aquilo é interessante do ponto de vista. E a gente às vezes sai da nossa rota, mas tá tudo certo. Não se culpar, né? Porque o que veio me mostrar de consciência é que às vezes é do ponto de vista da outra pessoa, que às vezes eu ainda quero acessar o pesado, querer colocar no meu corpo coisas que eu acho que tem que ser colocada, porque as pessoas estão assim, então tá ainda saindo.
E aí eu sempre falo dessa frase que tem na Bíblia: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Por quê? Consciência é isso. Consciência é ficar vigiando, é vigiar. A gente fala, a gente faz perguntas e a gente vigia. E aí, nos momentos que nós deixamos de vigiar o nosso ser, o nosso comportamento, o nosso sentimento, a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de fazer algum tipo de terapia, é um momento que acontecem coisas e que você. As coisas são no sussurro. Só que aí, quando a gente para de vigiar, aí as coisas vêm assim, ó, pum, à tona. E se você não entende a consciência daquilo, você acha que aquilo é uma coisa desastrosa. Mas não. É uma consciência, é algo querendo te mostrar. Então, a gente sempre vai para a pergunta, quando acontece alguma questão. O que está certo sobre isso? O que essa situação está querendo me mostrar? E aí a gente vai entendendo e compreendendo que aquela situação foi um presente para você ter mais consciência, para você não se desviar do seu caminho e sempre vigiar.